Aminoácidos. Existem dois tipos de aminoácidos. Aminoácidos endógenos, que a nossa genética produz. Só que a genética dos animais, em geral, ela é limitada na produção de aminoácidos, né? Nessa tabela a gente consegue perceber a, a tradução, que é a informação passada dos códons de RNA para os aminoácidos. Uma longa cadeia de aminoácidos vai compor uma determinada proteína. E tudo no organismo funciona por causa das proteínas. Tá? Algumas são enzimas, elas têm uma atividade específica no organismo. Outras são mesmo proteínas. Né? E aí você tem aí, olha, os aminoácidos fenilalanina, serina, né, ileucina, leucina, tem o ácido aspargico, o ácido glutâmico, né, tem vários aminoácidos que aparecem na tela aí para vocês, porque na tabela que eu coloquei na tela tem a abreviatura desses aminoácidos. Claro que eu não botei todos os 21 aminoácidos, botei alguns, né, que são importantes, e desses eu vou separar um para dar um exemplo para vocês de aminoácido que a nossa genética produz, que é muito importante para a gente. É o ácido glutâmico. Ele apareceu aí bem rapidinho para vocês, em meio a um monte de outros aminoácidos, o ácido glutâmico. E por que o ácido glutâmico ele é importante, né? É a genética da gente que produz. Aí tem uma outra explicação. O ácido glutâmico ele é importante por causa da hemoglobina. E aí você persegue a informação. Ela é passada do DNA para o RNA e do RNA para as proteínas, né? Nesse caso, nós temos a hemoglobina. E a não produção do ácido glutâmico, ela vai acarretar num problema na hemoglobina, que é a principal proteína do glóbulo vermelho, também chamado hemácia, também chamado eritrócito. Tá? Por que não é um glóbulo? Porque ele é um disco bicôncavo, né? Glóbulo vermelho é só quando está lá no ensino fundamental, né? E aí tem as doenças falciformes, né? As talassemias, que são ligadas a essa dificuldade. Agora nós vamos falar de um aminoácido que é exógeno. Nós obtemos ele através da dieta alimentar. E ele é importante para cada uma dessas fases da nossa vida, né? Desde a infância até a idade adulta, até a idade senil, né? A idade de idoso. E aí a gente está falando aí de genética, o ácido fólico, né? Que é um aminoácido exógeno, ele é muito importante para a massa óssea e muscular também. É por isso que durante a gestação, o desenvolvimento embrionário, ele depende muito também do ácido fólico. É bom que as taxas de ácido fólico estejam bem acima, por causa do tubo neural e da notocorda, né? Que é ainda no folheto embrionário. O tubo neural ele vai formar aí o cérebro da criança, o encéfalo. E a notocorda, a medula espinhal. Para não me alongar muito, eu vou falar só das malformações fetais, tá? Mas o ácido fólico, como você viu, ele é importante em outras fases da vida. Esse aí é a fenda no lábio, né? Também chamada de lábio leporino. A referência são os leporímoros, como lebres e coelhos, que são animais, que eles naturalmente eles têm o lábio superior fendado. Isso não altera em nada a qualidade de vida deles. Porém, no ser humano, na fase do aleitamento materno, que ele vai sugar, vai ter a sucção do leite materno, não vai ter uma boa sucção, já vai começar a prejudicar ele, né? Aí a mama da mãe que aumenta de volume, produzindo leite, né? E aí são as cirurgias corretivas do lábio leporino, né? Mas a gente tem que abrir um parêntese que nem sempre o mesmo sinal ou sintoma é a mesma coisa. Existe uma trissomia, que aí a causa já não é a carência de ácido fólico ou folato, mas um problema cromossômico,
que também causa a fenda no palato, além do lábio leporino, tá? Tem essa fenda no palato. Geralmente essa criança, ela já nasce e tem poucas horas de vida. Tá? E falando em poucas horas de vida, esse aí já nasce natimorto, né? Já é o natimorto. É a anencefalia, quando nasce sem o cérebro, ou com o cérebro do lado de fora da cabeça. Também existe a espinha bífida, que é quando a medula espinhal ela se divide em duas, né? Ela tem origem lá na notocorda e tem que ser um cordame só. Mas às vezes ela abre uma bifurcação. E aí causa esse caroço aí. Aí tá vendo aqui, ó, em duas, se divide em duas. Aqui na torácica, um pouco antes da lombar da criança. Então a gente vai ficando por aqui. Eu poderia falar mais sobre problemas com osteoporose, por exemplo, nos idosos. Eu poderia falar sobre anemia macrocítica, sobre vários outros aspectos, sobre vários outros problemas, né? Mas com relação ainda aí a essa primeira fase da vida, fase embrionária, essa mulher ela já tem que estar com ácido fólico antes mesmo da concepção, ou seja, da fecundação do espermatozoide no óvulo, né? Ela já tem que estar com as taxas de folato, ácido fólico dela ok. Para isso ela precisa fazer alguns exames laboratoriais e até mesmo exames genéticos, né? E, se necessário, se o médico achar que o folato, o ácido fólico está abaixo das taxas, ele vai receitar remédios, como por exemplo o folato, né? E também complementos de cálcio, de magnésio, de vários minerais que essa mulher necessita para que tenha um bom desenvolvimento embrionário e fetal.